mentor e investidor, também atuou por mais de uma década como professor. Bem-vindo. E vamos chamar agora o Sérgio Couto. Sérgio, bem-vindo, Sérgio. Ele é um empreendedor, empresário. Obrigado, Ele é um empreendedor, empresário, cicloativista, atuante em fóruns de políticas públicas e de Mobilab, Laboratório de Inovação e Mobilidade da Prefeitura de São Paulo. É consultor para cooperativas de transporte alternativos e atua ativamente para ampliar a visão de mobilidade urbana, formando nas iniciativas privadas parcerias com retorno social, principalmente a inclusão urbana e nas horas vagas, skatista. Bem-vindo. Ou seja, ele é também um grande atleta, né? Possui mais de 20 anos de experiência, tendo desenvolvido vasto networking na área de negócios, dentro do mercado nacional, em consultorias e empresas de tecnologia como TOTUS, ACI, BRT, Tiviti, onde após o projeto de novo bilhete único para o São Paulo Trans, se identificou com o segmento e passou a atuar em conjunto com grandes empresas do setor em projetos para cooperativas de transportes alternativos. Desenvolveu a plataforma WeBus para cashback no cenário de mobilidade com retorno social e de quanto benefícios para resgate de autoestima com procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos. Em paralelo, desenvolve mentoria em negócios para startup, formado em processamento de dados pela FIAP e MBA em marketing de serviços pela SPM. Vou colocar aqui, gente, que eu estou segurando o meu... Bom, eu queria agradecer primeiro a presença de todos vocês e agora, por favor, não sei quem vai começar, você, Luísa, e Luísa começa. Primeiras damas, ótimo, sempre primeiras damas. Então, bem-vinda, Elô, o microfone é seu. Microfone, muita coisa, viu, gente? Eu acho que vou me atrapalhar. Acho que vou ficar aqui mesmo, né? Acho que é melhor, é melhor. Mais fácil. Esse perninha balança. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. E nós vamos falar um pouco sobre Smart Cities. Esse brevezinho, são 10 minutinhos só, o assunto é bem amplo, né? Por que se fala tanto hoje em Smart Cities, cidades inteligentes? Porque a gente tem um desafio muito grande. Houve uma urbanização muito rápida nos países, de uma forma geral, que ele acabou fazendo com que temas importantes fossem extremamente pressionados. Tipo, a mobilidade urbana, que vai ser comentada aqui, o saneamento básico, a oferta de água potável, a poluição do ar, resposta a desastres, segurança, saúde e educação. Isso não está numa ordem de importância, não, gente. Tudo isso é pressionado. Quem vive numa cidade como São Paulo sabe exatamente do que a gente está falando. Se acontece qualquer coisa, tipo a ponte caiu, a cidade virou um caos. Né? Choveu, a cidade virou um outro caos. Né? Então, nós precisamos repensar essa cidade. Não dá mais para a gente pensar que vai continuar vivendo nesse caos completo que a gente vive hoje. Né? E aí eu vou citar 2 estudos, um feito pelo BNDES e um outro seguir pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, de que medidas e de que incentivos governamentais estão sendo feitos para o Brasil, no primeiro momento, e América Latina, no segundo momento. Tá? Então, muito recentemente, aqui no início desse ano, o
BNDES soltou essa cartilha das cidades, que ele sintetiza um estudo de internet das coisas, um plano para o Brasil. Vocês vão perceber que sempre que a gente falar em cidades inteligentes, nós vamos estar falando em tecnologias apoiando a gestão dessa cidade para que ela possa ter uma qualidade de vida melhor para os seus habitantes. Tá? E uma dessas tecnologias é a internet das coisas que o Brasil priorizou. Lógico que tem outras tão importantes quanto, mas o Brasil, o BNDES, priorizou a parte de internet das coisas. Tá? Ele também, esse documento, tem outras instituições e vai dar recomendações para os gestores interessados em incorporar as soluções de internet das coisas nas suas cidades. Tá? Esse documento eu deixei, inclusive, disponível, tá? Porque é um documento interessante para quem quer se aprofundar um pouco mais, ou para quem quer saber o que eu posso fazer na minha cidade, o que eu posso pensar na minha cidade. Tá? Ele tem um capítulo sobre a internet das coisas e cidades, as aplicações já implementadas no Brasil e no mundo, ele dá bastante exemplos, tá? E os caminhos que podem ser seguidos para a implementação nas cidades brasileiras. Inclusive, qual é o financiamento, que apoio que tem, como é que isso pode acontecer. Tá? Então, quem estiver interessado na sua cidade, lá fala para o prefeito, olha, tem forma de financiamento para isso. Tá? O segundo documento é o do Banco Interamericano, que é o caminho para as Smart Cities. Eles falam das cidades tradicionais para a cidade inteligente. Tá? O BID vem desde 2011, ele tem plano de ação para os municípios da América Latina e Caribe, inclusive com importantes financiamentos para isso. Tá? Na construção de estratégias de sustentabilidade urbana e seus contextos aí para transformar elas em cidades inteligentes. Muito, mas bastante interessante esse documento, também deixei disponível para vocês, que ele fala desde da parte de em busca da cidade inteligente, os grandes desafios urbanos, o que é afinal uma cidade inteligente, o que você pode considerar, a curva para que se chegue a isso, o apoio à arquitetura, que deve ter uma Smart City, as cidades que fazem, onde que já está acontecendo isso no mundo, tá? Na América Latina, que é específico de América Latina, o mapa do caminho, como o BID pode apoiar, né, e ajudar, e conclusões e perspectivas aí. Também são super interessantes para quem quiser explorar esse assunto mais. Tá? E eu trouxe duas coisas aqui. Um ranking de cidades, um ranking mundial, que foi feito por esse instituto aí de Barcelona, que é o IES Business School, que divulgou as cidades mais inteligentes em 2018. Ele tem um índice chamado CIM, que é Cidades em Movimento, que mediu as principais métricas de 165 cidades do mundo, de 80 países, sendo que das 165, 74 são capitais. A classificação disso baseou-se em 13 dimensões: capital humano, coesão social, economia, governança, meio ambiente, planejamento urbano, mobilidade e transporte, o alcance internacional dessa cidade, o quanto ela atrai, né, investimentos internacionais, tecnologia. E ela incluiu este ano esses últimos 4 aqui, que foi Smart City Standard, que é o ISO 37120, que tem uma série de critérios, né, de se avaliar uma cidade, a quantidade de ataques terroristas, porque isso no mundo é mais importante que aqui no Brasil, mas existe, né? O PIB per capita e o aumento da temperatura naquela cidade. Tá? E aí a gente tem aqui o resultado das 20 maiores,
Nova York conseguiu atingir 100% do sim, tá? E daí para frente vocês veem que não tem nenhuma cidade nas 20 primeiras da América Latina. Tá? Não tem nada. Concentrado muito na Europa. Tem algumas observações a fazer aqui sobre esse estudo. Hong Kong teve a melhor, da significativa, a 42ª e passou para a 9ª. Em compensação, São Francisco, que era a 5ª, foi para a 27ª. Isso em um ano. Isso é em um ano, não é? Então você vê que outras cidades melhoraram muito, né? No geral, a Europa continua a ser a melhor área geográfica. Tóquio é a cidade mais bem classificada na Ásia. Melbourne, na Oceania. Dubai, no Oriente Médio. Para tristeza nossa, é Buenos Aires, que é a cidade mais bem classificada na América Latina. E se tiver tempo, eu vou postar um filmezinho mostrando como é que é esse apito. Ajudou a Buenos Aires ter essa classificação. Tá? Então, dentro, não está nem entre as 50 primeiras, mas ela é a mais bem classificada da América Latina. Tá? E o estudo que é feito pelo Instituto vamos olhar aqui, é um outro instituto, e isso aqui é aquele tipo de quadrante, né? Quanto mais alto e mais à direita, eu estou melhor. Quanto mais baixo e mais à esquerda, eu estou pior. E aí, para quem não achou o Brasil aí, eu botei de vermelhinho ali, né, para achar o Brasil. O Brasil está no quadrante inferior, né? Não está lá em cima, e está mais próximo de quem está lá esperando ainda, olhando, não sabendo bem o que fazer, do que quem já está lá em cima e está realmente se alavancando. Tá? E é assim, interessante olhar que também países menores têm mais facilidade. Você olha Portugal, né, que há um tempo atrás a comunidade europeia teve até que investir em Portugal para ficar. Então, hoje Portugal está muito avançado em várias questões. O país que mais tem investido nesse tipo de coisa, tá? Lógico que Singapura, Nova Zelândia, tem coisas aí bastante interessantes. Tá? E vamos olhar então para o nosso pedacinho aqui. Então tem essa empresa que se chama Urban Systems, que ela faz esse ranking todo ano também, tá? Olhando só o Brasil, avaliando só o Brasil. Tá? Se vocês olharem as dimensões, são muito parecidas com as dimensões que são utilizadas no mundo todo, tá? Não tem todos, mas tem bastante. Essas dimensões, elas se abrem em indicadores e são quase 80, são 80 indicadores para fazer essa avaliação. Isso também vale para o internacional, tá? E aí, Curitiba é a cidade mais bem ranqueada no Brasil, tá? São Paulo, apesar de tudo que nós sabemos que tem aqui de dificuldade, como se mede, né? Voltando aqui, uma série de coisas de tecnologia e inovação, economia, não sei o que lá, isso é um peso importante. São Paulo vai sempre estar bem classificada, apesar que a gente sabe que tem problemas sérios na cidade, né? Principalmente em mobilidade. É uma cidade que a gente não anda, a gente tropeça. Tá? Mas tem coisas, por exemplo, até segurança. Se você pensar no Brasil como um todo, São Paulo até não é tão ruim pelo tamanho da cidade como está hoje, Rio de Janeiro, Nordeste e outras cidades. Tá? Então é por isso que São Paulo fica sempre bem classificada. Então, entre as 10 primeiras são essas aqui, basicamente muitas capitais, mas você tem aqui Campinas, você tem Santos, e Niterói também não é mais capital, que não são capitais. Se a gente olhar por região, Palmas em Tocantins, Campo Grande, Palmas em Tocantins na norte, né?
Campo Grande, no centro-oeste, Recife, no nordeste, São Paulo, no sudeste e Curitiba, no sul. Tá? São as melhores cidades que se viver aqui. Olhando em termos de porte, aquelas acima de 500 mil habitantes, Curitiba, entre 100 e 500 mil, Vitória, e Viçosa, em Minas Gerais, entre 50 e 100 mil habitantes. Tá? Eu queria dar tempinho de eu passar, só passar, entender um pouquinho o que é feito, qual é uma transformação que pode ser feita, e vai valer muito para as cidades brasileiras. Poderia ter sido feito isso aqui já no Brasil. Tá? Uma questão também de vontade política. Fue como una ola de un tsunami y empezaron todos los muebles a flotar. In 2013, relentless rain in Buenos Aires. Flash flooding in parts of the capital. Chaos in a city of 3 million and over 13 million in the area. Thousands of houses are flooded like the Zeladas home. Se inundó todo, el auto, los equipos de música, papeles importantes, todo lo que se puedas imaginar se llenó de agua. But that was considered lucky. Almost 100 people died in the region during the 2013 deluge. Located at the mouth of Rio de la Plata, flooding has historically been an issue in Buenos Aires. 9 underground rivers run beneath the city, and aging infrastructure, drainage channels clogged with garbage, and a dense population don't help. A partir del trabajo de modernización de la ciudad, empezamos a tomar conciencia de que había información que podíamos utilizar para tomar decisiones más eficientes. Al principio, toda la administración estaba en papel, nosotros nos dimos cuenta que de esa manera no era posible tomar las decisiones adecuadas. Technology to the rescue. The city turned to SAP for help. They collect and analyze data from sensors, weather reports, garbage collectors, and citizens' complaints in real time. The program, Future Cities, helps urban leaders improve people's quality of life. The sensors are all across town. They measure the direction, speed, and level of water. SAP HANA in-memory technology immediately identifies areas in need of support. Es muy importante disponer de información de tiempo real en situaciones de emergencia urbana para tomar las medidas inmediatamente. Una demora de minutos puede generar catástrofes impredecibles. In 2014, it rained more than ever before in the history of Buenos Aires. But this time, the rain didn't rule. The city, flood-free. 30,000 storm drains clear. Neighboring areas not using the technology still soaked. No estamos exentos de que lo que sucedió climáticamente en 2013 nos vuelva a suceder, así que para nosotros es muy importante lo que hicimos, ya que la tecnología nos permite adelantarnos a estas situaciones. For the Zeladas, this means more than clean streets and clean drains. It's safety and security for Claudia and her family. Technology has improved her life and millions of other lives in Buenos Aires, and it helps save the city money. A simple solution to a serious problem. É interessante que aqui aparece o IoT, né? Porque eles colocaram sensores, desculpem, nos rios, nos esgotos e tal, para saber, mas ele usa Big Data, ele pega toda a parte climática para saber previsões e tal, usa análise preventiva, mapeou zonas, limpou. Então, por trás tem que ter um sistema de back-office também, porque não adianta eu saber que está tudo sujo lá e não fazer a ordem de serviço para que aquilo seja limpo. Então, eles investiram bastante, realmente,
numa coisa que funciona, e que acabou com o problema deles. Só que isso serviu para muito mais coisas. Serviu agora, eles usam isso para mobilidade, eles têm uma série de sensores agora para saber o que está acontecendo nas cidades. Eles estão usando isso para, quando você tem alguma situação crítica de crimes, de alguma coisa, áreas que são de risco e tal. Então, a mesma tecnologia que é empregada para controle dessas inundações e tal, para previsão, para limpar, serviu para um monte de outras coisas aqui. Então, melhorou muito, eles subiram muito rapidamente no ranking em função de ter usado realmente a tecnologia para melhorar. A gente fala, Buenos Aires, para quem conhece, é tão caótica quanto São Paulo também. E eles conseguiram, apesar de estar vivendo uma crise há muito mais tempo que a gente, eles conseguiram ter esse avanço. Houve uma determinação. Então era isso que eu tinha aí para colocar nesse pouquinho espaço de tempo que a gente tem. Luísa, obrigada. Agora é o Mauro Negrete, né? Pode ser? Ok. O microfone é seu. Vou sentar aqui porque vocês me veem, porque senão ficou afundado lá. Eu não tenho apresentação, mas eu vou falar um pouco. Eu não sou especialista em Smart Cities, porque realmente essa não é minha área, meu background não é esse. Mas eu estou muito envolvido no mundo das startups, né? Nos últimos anos, trabalhei em corporações, projetos na área de inovação corporativa, sempre preocupado com inovação. E nos últimos 3 anos estou muito envolvido no ecossistema de startups, né? Sou investidor em várias startups, sou mentor, e, enfim, esse tem sido meu dia a dia. Eu queria falar um pouco, né, dentro desse contexto de inovação, de empreendedorismo, né, quero falar um pouco sobre os paradoxos do Brasil e como é que está esse movimento de inovação e de empreendedorismo no Brasil. O Brasil é um país realmente paradoxal, né? Por um lado, esse é o meu ponto de vista, eu vou falar um pouco do meu ponto de vista aqui, depois a gente pode debater sobre isso aí por conta da nossa conversa. É um país que ele traz muitas oportunidades para empreender, né? E eu acho que isso é típico de todo país subdesenvolvido que tem populações muito grandes e áreas territoriais muito grandes, né? O Brasil, por ser um país em desenvolvimento e com essas características, é um país cheio de problemas, né? E onde você vê problema, existe oportunidade, né? Então, quando a gente fala da extensão territorial, a gente está falando de problemas logísticos complexos, problemas de segurança complexos. Quando a gente fala de população tão grande, né, uma população que traz oportunidade, é uma população grande, com uma diversidade cultural também grande, então isso traz mercados específicos, nichos para se trabalhar, né, que nem todos os países têm, né? A colega falou de Portugal, agora quando a gente fala de Portugal, né, Portugal é menor que a cidade de São Paulo, né, o país inteiro, tem mais português vivendo fora de Portugal do que dentro de Portugal, né? Mas aí você olha o Brasil, um país com 220 milhões de habitantes, 250 quase, sei lá, 230, são muitas oportunidades, né? E a gente vê isso no nosso dia a dia. É um país que hoje tem quase 15 milhões de desempregados formais, né? Desempregados que estão procurando emprego e não se recolocam, fora aqueles que não estão procurando, esse número aumenta para, sei lá, quase 30 milhões de pessoas desocupadas. E a gente vê o povo empreendendo, né? Quando você entra numa comunidade, nas comunidades, tem lá um comércio ativo dentro das comunidades, né? As pessoas conseguem montar seu ponto comercial, a gente percebe que existe uma atividade de logística nessa cidade complexa, as empresas de motoboy que operam, então, quer dizer, o empreendedorismo está no coração do brasileiro, está no DNA do brasileiro, né? Isso a gente vê em outros países também com grandes populações. Se a gente olhar a Índia, por exemplo, tem lá uma indústria de entrega de marmitas, né, que se criou para entregar marmitas, enfim, é típico de país como o nosso. Então isso é muito bom, né? Isso traz muitas oportunidades para se empreender. Por outro lado, né, aí é o lado paradoxal, é um país que para se empreender é muito difícil porque se tem muito pouco apoio.
Né? É um país onde a tributação é perversa, né, para o empreendedor. É um país onde a educação é muito ruim, principalmente o ensino médio, né, o que traz um problema de qualificação de mão de obra. É um problema, nós temos um problema muito sério, que é uma universidade falida, né? Eu costumo dizer isso. A gente tem hoje no Brasil 3 tipos de universidade. A gente tem a universidade pública, que está completamente sucateada. A gente tem uma universidade privada, que ela tem uma visão extremamente comercial, ticket baixo, muitos alunos dentro da sala de aula, professor ganhando pouco, professor de baixa qualidade, e giro, baseado em giro. E a gente tem as fundações, que são aquelas que ainda conseguem manter um nível de qualidade, mas quando a gente olha para o Brasil, a universidade do Brasil, essas de qualidade, elas são muito mais voltadas para gestão do que efetivamente para pesquisa técnica. Então, que é muito diferente quando a gente olha isso fora do Brasil. Né? Quando a gente olha aqui, quais são as universidades de excelência no Brasil? É Fundação Getúlio Vargas, é Fundação João Cabral, é o INSPER, que é um Instituto Sem Fins Lucrativos, e por aí vai. Então são universidades que têm um foco em gestão, algumas agora estão começando a montar alguns cursos técnicos, mas têm uma visão de gestão, mas do ponto de vista de formação de mão de obra qualificada técnica, é muito ruim. E a gente, à medida que o empreendedorismo começa a crescer no Brasil, a gente começa a perceber isso, porque a gente tem uma falta de mão de obra absurda. Tem tantos desempregados, mas para algumas atividades falta mão de obra. Então, fora isso, né, a gente tem muito pouco incentivo do governo para o empreendedor. O empreendedor aqui é um ente solitário. Quando ele resolve empreender, ele praticamente tem uma missão de atravessar um deserto sozinho, né? Para chegar lá na terra prometida dele, ele tem que atravessar esse deserto e chegar na terra prometida dele, na terra que ele acredita existir, no sonho dele, sozinho, porque você tem muito pouco apoio, né? Então, esse é um pouco do paradoxo do Brasil. Muita oportunidade, né? Mas muita dificuldade, né? O que está acontecendo nesse momento no Brasil, quando a gente olha para o empreendedorismo e para a inovação? Eu acho que o Brasil está passando por, quando a gente olha para o mundo das startups, principalmente quando a gente fala de inovação digital, né, que é a área que eu mais conheço, que eu sou mais ligado à indústria de serviços, né? Conheço muito pouco da indústria de bens físicos, muito pouco de agribusiness, enfim, o meu negócio é serviço. Quando a gente olha para essa indústria, essa é uma indústria que está passando por um momento ímpar no Brasil. Está se criando um movimento de empreendedorismo no Brasil sem universidades, né? Universidades fracas e sem apoio governamental. Quando a gente olha isso fora, a gente tem um ato muito grande de comparar o Brasil com os Estados Unidos, Vale do Silício, com, enfim, China, né? A própria China hoje tem um incentivo governamental muito forte, as universidades são fortes, né? A própria Índia, é um país caótico do ponto de vista de gestão governamental. Não sou especialista nisso, mas temos um especialista, é caótico, né? Até porque a herança que eles trouxeram foi da União Soviética, do ponto de vista de gestão. Então é caótico, porém eles têm universidades fortes. Agora, o Brasil não tem nada disso, então é muito difícil empreender. Mas nós estamos passando por um movimento muito interessante agora, que é um movimento que ele está acontecendo por várias razões, né? Uma das razões, eu acho que é o desenvolvimento tecnológico pelo qual o mundo está passando, novas tecnologias que estão favorecendo isso. A gente tem uma sociedade formada, em sua grande parte, por jovens, né? Ou seja, nós somos uma sociedade ainda jovem, em processo de envelhecimento, mas ainda uma sociedade jovem, que tem um outro pensamento sobre a vida, né? É um pensamento de desenvolver uma carreira profissional, mas com um propósito, né? Isso ajuda muito no empreendedorismo, porque empreender é um ato de coragem, né? E você tem que acreditar no seu sonho. Então, a gente tem uma sociedade que favorece a isso. E a gente está passando também no Brasil por um momento em que as grandes corporações brasileiras estão percebendo que os modelos, os negócios feitos dentro dos moldes tradicionais não vão prosperar, eles não vão ser sustentáveis no tempo, né? Então,
começou a acontecer uma parceria muito interessante entre o mundo corporativo e os empreendedores, né? Eu acho que esse movimento que está acontecendo no Brasil é um movimento que nunca aconteceu antes em nenhuma outra forma, né? Governo, parceria empreendedor-universidade, parceria governo-empreendedor, enfim, isso nunca aconteceu. Agora, por uma necessidade das organizações em se modernizarem, elas estão sendo obrigadas, né, a investir no empreendedorismo ou se associar com empreendedores para que elas consigam trazer para dentro da sua estrutura um pouco da cultura empreendedora, né? E a gente consegue ver isso muito claramente. Aqui do lado a gente tem um prédio enorme aqui do Bradesco, que é uma das empresas tradicionais do Brasil, tentando trazer um pouco desse movimento empreendedor para dentro da cultura do Bradesco, né? A gente tem o Itaú Cubo, a gente tem a Porto Seguro com oxigênio, e a gente tem várias empresas com esta preocupação. Sebrae, tem várias empresas com essa preocupação. Na verdade, elas estão identificando que elas não vão sobreviver no modelo que elas existem, né? Por quê? Porque esses pequenos empreendedores estão, de alguma forma, surgindo como competidores, né, dessas grandes organizações, e essas organizações nunca acreditaram que pequenas empresas poderiam competir com elas, né? E agora elas começam a perceber que esse é um movimento que não tem volta. Então, eu acho que, do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico no Brasil e de inovação, nós estamos passando por um momento que nós nunca passamos, né? Lá atrás, nós tivemos empresários inovadores no Brasil, mas dentro de uma realidade completamente distinta, onde havia uma proteção de mercado muito grande, né? Onde se haviam as mesmas oportunidades, né, talvez, que se tem hoje, mas num contexto de competição muito distinto, né? Os mercados eram regionais, não eram mercados globais como são hoje, né? Era muito monopolizado. Isso, existiam monopólios, né? Enfim, hoje não, hoje a competição é global, os produtos são globais, enfim, é uma outra realidade. Então, eu acho que, da minha visão, quer dizer, eu como um fomentador de startups, né, um fomentador da inovação, eu acho que é uma grande oportunidade que o país está vivendo, e que eu acho que essa conjunção, né, das corporações, né, ou essa combinação, essa parceria das corporações com os empreendedores, vai trazer para o Brasil uma grande oportunidade de desenvolvimento de novas patentes e desenvolvimento de conhecimento, de geração de conhecimento, coisa que o Brasil há muito tempo não faz, né? O Brasil está muito atrás do mundo em relação a isso. E a gente vê em todas as estatísticas, que a gente percebe quando a gente lê estatísticas mundiais, a gente vê que realmente o Brasil está sempre lá embaixo, né? E está sempre lá embaixo, principalmente porque não gera conhecimento, né? Hoje a gente vive uma indústria de geração de conhecimento. Os grandes países do mundo, aqueles que são líderes, né, mundiais, são aqueles que exportam conhecimento, né? Se a gente olha um país como os Estados Unidos, produz muito pouco produto, né? Ele produz muito mais patentes de conhecimento do que produtos. Cada produto, muitos produtos que são feitos na China, né, industrializados na China e comercializados no mundo tem que pagar royalty para os americanos, né? Essa é a grande briga comercial aí do Trump agora com a China, né? Que é a questão de pagamento de royalties, exportação de produtos, enfim. E eu acho que essa é uma grande oportunidade que o país está vivendo, né? Tem suas dificuldades, mas tem muita oportunidade, e essa conjunção de corporações com empreendedores, eu acho que vai mudar a cara do Brasil. E eu acho que a gente vai conseguir perceber isso à medida que a economia brasileira começar a melhorar, né? Porque o resultado desses empreendimentos, né, como são negócios que têm um potencial exponencial de crescimento, de tração, eles vão acelerar muito mais rápido que o crescimento da economia. Então, a gente vai conseguir perceber isso. E eu acho que isso é muito bom para o país. Então, era isso que eu queria falar, um pouco com a minha visão de mentor e investidor em startups, né, que eu acredito muito nesse movimento que está acontecendo aí de empreendedorismo, né?
Porque agora essas startups, esses empreendedores, passam a ter recursos financeiros que essas corporações estão colocando nessas startups, e também passam a ter, de alguma forma, um suporte, né, do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de acesso a mercados, né, que nunca tiveram. Então, quando uma startup se associa com uma grande corporação como o Bradesco, como o Itaú, como, enfim, Porto Seguro, eles têm aporte financeiro, eles têm aporte de gestão, de conhecimentos de gestão, que é muito importante, né, para um empreendedor que está iniciando o seu negócio, e acesso ao mercado, né, porque nenhum negócio vinga se não tiver acesso ao mercado. Né, e como essas grandes corporações também precisam inovar e diversificar seus produtos, a parceria com essas startups é uma forma deles entregarem para os seus clientes novos produtos e novos serviços. Né? E aí, para essas startups, entrar no mercado desses grandes players é super importante. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito interessante e tem uma conexão clara com Smart Cities, porque existe um mundo de empreendedores trabalhando dentro desse contexto. Né? Eu acho que o Sérgio vai falar um pouco, porque esse é um mundo mais dele, né? Mas existe aí uma infinidade de empreendedores voltados para esses problemas que são os problemas da cidade. Né? É isso, gente. Obrigada, Mauro. Vamos agora chamar o Sérgio. Sérgio, por favor. Eu vou ligar o cronômetro. Se deixar, eu vou falar mais que o Bozo aqui. A gente não sai daqui, tá? Só para a gente poder... Eu vou ligar para você, se quiser. Me avisa. Primeiro, vai ser difícil falar de Positores. Parabéns. É uma mulher poderosa. Ela não colocou ali. É até um pouco complicado. Legal. Eu tinha colocado ali outra tela, mas vou acabar deixando para lá, que eu queria entender um pouquinho mais e mostrar para vocês o que... Bom, vocês sabem que tecnologia tinha que dar errado, né? Lógico. Tânia, socorro! Não pode apertar no meio, tem que ser do ladinho. Eu já sofri com isso daqui. Eu não desisto, só tem muito. Bom, eu tinha colocado lá a minha mini bio para poder explicar um pouquinho mais aonde que eu fui parar, que eu coloquei o setor de skatista. Eu gosto mesmo de andar de skate, não é brincadeira. Eu gosto mesmo de andar de skate e eu queria usar isso como exemplo. Sou todo ralado, tenho mais caro que o resto. Hoje, em função das ciclovias, das ciclofaixas e blá, tem muita garotada, vem da Zona Leste, porque parece que vem de skate trabalhar no centro. É mais barato, não tem ônibus e é um grupo bastante grande até. Tá? Ali eu falava também da minha inquietude profissional. O que a autoestima tem a ver com mobilidade urbana? Nada. Mas eu vou poder falar, porque eu quero explicar um pouquinho aonde que eu cheguei, aonde essa minha discussão de inclusão urbana, para poder justificar. Senão eu saio falando lá de organização social, tudo, e queria explicar o porquê. Em 2014, 2013, minha namorada é cirurgiã plástica, ela dá aula na faculdade e tal, e o modo dela encarar a medicina é diferente. Então ela operava muita gente de graça, ela dava aula na faculdade, então chegava lá, desculpa as mulheres, mas chegava ali uma mulher com monoteta, que ela não tinha condições de colocar prótese, ela acabava bancando isso e foi passando. Aí um dia a gente estava no happy hour, eu estava na TIP, a gente estava no happy hour com os amigos, uma garota lá que tinha dificuldade, ganhava R$1.000, R$2.000, e sempre me sacanearam por causa do meu nariz, da minha orelha e tal. Quando comecei a namorar com cirurgiã plástica, o pessoal falava, não, agora você está salvo. E a menina falava, se eu pudesse, eu faria. Ah, mas não posso, não ganho. Então acabou o boteco, eu fui para casa. A Denise falou, eu opero ela. Não dá, operar de graça não dá. Ah, não, eu opero e tal. E aí eu voltei para dentro da Tibet e conversando com a RH. Na época a empresa bancou o procedimento cirúrgico da menina e foi descontando a folha de pagamento. E aí acabou gerando um business, que eu fui para outras empresas, vendi esse método de autoestima. E também o fator social. Eu me encampei junto com a CUFA, que é a Central Única das Favelas, e a gente começou a resgatar a autoestima subsidiado pelo mundo corporativo. Nestlé, a própria Rede Globo ajudou bastante. Então tinha ali necessidade, tanto masculino quanto feminino. A mulher que não se relacionava com o marido porque tinha vergonha do corpo, autoestima baixa.
Auxiliar de escritório que tinha vergonha de ficar de pé conversando no escritório, porque tinha barriga e tudo mais. Acertei. Em cima disso, a gente evoluiu tudo, junto com a CUFA, a Organização Social, ainda praticamos isso hoje ainda, tá? E a gente está desenvolvendo agora uma plataforma, que é o Lifestyle Medicine, que a gente busca realmente uma qualidade de vida melhor, através de mudar a sua forma de vida. A Denise não me ouça isso, né? Mas às vezes é preferível você ter uma nova forma de vida do que fazer cirurgia plástica. Em cima disso, a gente criou uma metodologia que a favela, ou a comunidade, como alguns chamam, ela tem condições hoje de uma mulher, desde que tenha condições e necessidades médicas, ela possa fazer o procedimento. Tá? Aqui uns pesquisas que nós fizemos na época, eu colocava realmente um debate que a gente fez na Vivo, na porta da Vivo do Berrini, de 3 mil entrevistados que ganham a menos de R$ 2.500, isso foi há 3 anos atrás, 60% tinha problema de autoestima, que não assumia isso. Tá? Alguns deles, até moradores de comunidades carentes e tudo mais. E agora vamos falar de mobilidade urbana. Tá? Eu encaro a mobilidade urbana como inclusão urbana. É muito fácil a gente falar de mobilidade urbana, tá na Faria Lima, na Paulista. É legal falar de mobilidade urbana em Poá, em Ferraz de Vasconcelos, que a realidade é totalmente outra. Ou então falar fora de São Paulo. Eu vim de Recife hoje de manhã, e lá não existe mobilidade urbana, é uma grande piada. É um país, como você colocou, uma cidade no Nordeste mais evoluída, e a orla ali de Recife é muito bem servida, com o bairro do Itaú e tudo mais, ponto. Não tem mais nada lá. Tá? A gente sempre se questiona o que nós podemos fazer com a nossa cidade. Eu entrei na área de mobilidade urbana em 2013, no edital do bilhete único do Itaú. Ganhamos, até hoje eu não sei como, mas nós ganhamos o edital. A TIBT opera até hoje, o bilhete único do Itaú. E eu acabei conhecendo algumas pessoas que tinham a mobilidade urbana como ação social. Tá? Eles são investidores, eles entram com capital para cooperativas de transporte alternativo. Em São Paulo a gente não conhece muito, mas no Norte e no Nordeste é usual. Você tem cooperativa dos toyoteiros que fazem tal região. Então cooperativa de transporte, aquele cara que era motorista de Kombi, cresceu um pouquinho e virou uma empresa de ônibus. Tá? Então a gente entra com todo o hardware e software e tem um percentual disso daí. E aí acabou realmente a gente querendo mudar alguma coisa. Eu vivenciei em Recife, em Jaboatão dos Guararapes, o motorista de ônibus, ele para lá em cima o micro-ônibus, anda lá 50 metros, pega uma senhora no colo e traz de volta da palafita, tive experiência de palafita, volta e coloca dentro do ônibus. É desumano. Tá? E as pessoas aceitam isso porque elas não têm muito a noção dos direitos que ela tem. Então, entre outras coisas, a gente vai nas escolas também para poder explicar para o aluno o direito que ele tem. Ele tem direito de reivindicar. A mobilidade urbana, a inclusão social, está aí para todo mundo. Tá? Então, em cima da pergunta, o que nós podemos fazer pela nossa cidade, que é o foco da mobilidade urbana, que eu encaro, a gente tem ali o carro como um papel secundário da sociedade. O carro é importante? Sim. Tá? Respeitando as limitações, tudo. Mas nós jogamos aí fora, eu vou usar os números de São Paulo, que é onde a gente viu, no ano passado, foram 50 milhões fora, com o uso do carro unitário. Eu não sei se aqui vocês andam de carro, eu não tenho carro, eu sou privilegiado, moro no Itaim Bibi, tenho acesso fácil aos corredores de ônibus, é muito confortável. Mas as pessoas não sabem usar o carro direito. Existe uma discussão muito grande, por que não tem, é o desincentivo que a gente brinca. A Zona Azul, ela poderia ser dinâmica, tá? Deveria ter uma Zona Azul dinâmica. As pessoas que querem usar na Paulista a Zona Azul vai pagar mais caro e vai subsidiar talvez uma ação na Zona Leste. Tá? Essa discussão não tem. Quando eu falo que eu sou ativista, a gente briga muito. Em São Paulo foi criado o CEMUV, que é o Conselho Municipal de Uso Viário, exatamente para a gente poder discutir a micromobilidade. Tá? Hoje, a micromobilidade é patinete, é bicicleta elétrica, é o mundo aí. Ó. Você tem aí, esses são alguns que nós temos de uso, alguns vocês conhecem, outros vocês não conhecem. Já o Uber é o Uber da quebrada. O Uber, eles não vão na periferia. Vila Brasilândia, o Uber não vai, ele te deixa ali na freguesia do O e não sobe lá acima disso. Esse sujeito é um empreendedor. Não, é um exemplo. Eu já briguei para ir na Paraisópolis.
Então ele criou uma oportunidade, ele criou lá um Uber, e hoje ele já está vindo buscar usuário aqui na Paulista, porque o cara não quer trocar. Ele pega o 99 até para a freguesia do lado, depois troca e chama já Uber. Então ele já vai direto. Tá? Aí tem a Bixi, que é uma bicicleta, vocês já viram aí no Faria Lima. É bonito pra cacete, mas na Faria Lima. Tá? Tube, a Green, que a gente conversou ali do Arlight, que já é uma empresa mexicana, que foi uma joint venture com uma empresa brasileira. A Elétricas, então aqui é muito legal, mas aqui é visão Faria Lima, pessoal. E a ideia mesmo que a gente tem é poder fazer a ponte da Faria Lima com a periferia. Tá? Porque a gente tem, de alguma forma, mudar esse conceito de mobilidade. Tá? Hoje, a periferia a pessoa que quer ir de Poá para Itacoaxetuba, são 2 ônibus para ir e 2 ônibus para voltar. E dá o quê? 10 quilômetros? 10, 15 quilômetros. A Yellow poderia estar lá, mas não tem regulamentação suficiente que as cidades permitem. Tá? Eu vim aqui, o eBus é a plataforma de cashback que eu criei, exatamente para ter esse retorno social. Eu ia ficar mostrando, ficar navegando com tela, mas eu acho que a discussão não cabe aqui. Tá? Eu gosto bastante de poder passar nessa sala, porque aqui, não sei se vocês conhecem, a Gerando Falcões, é uma ONG, tá? Que ela caiu nas bênçãos da Ambev, do Lehman, e ela está conseguindo hoje fazer essa ponte da Faria Lima para Poá. E aí você tem uma série de processos regulatórios, que em São Paulo, que é uma grande cidade, tudo, o processo regulatório de micromobilidade é feito muito na porrada, pondo o pé na porta. Porque o poder público ele não está tão preocupado com Itacoaxetuba. Como é que você chega em Itacoaxetuba? As pessoas querem estar ali na Faria Lima, andando de bike e tudo mais. E eu, praticamente, acho até legal, tem muita bike ali na Faria Lima, mostrando isso tudo, mas tem que ter na periferia também. Tá? Então, a Yellow, que eu acho que a maioria que já conhece, todo mundo já viu, eles usaram, na inauguração da sede deles, eles usaram um discurso do secretário de Transportes para poder ir para a rua. Se eles ficassem esperando o processo regulatório do município de São Paulo, não ia sair. Por isso que eu falei, pé na porta. A bike do Itaú, a Tambice, vocês podem perceber, ela opera numa subprefeitura, porque ela não consegue entrar em outras subprefeituras. Político, blá 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 e tal. E é um pouco injusto isso. Tá? Por isso que eu sou sempre ativista, ando de bicicleta, ando de bicicleta bastante, mas não tem nenhum processo regulatório. Então, eu poderia continuar falando aqui, mas eu queria deixar essa discussão para o nosso debate, o que a gente pode fazer a mais pela nossa cidade. Tá? Hoje, na Zona Sul, Morumbi, estou acabando. No Morumbi, a gente tem a CUFA, que a gente tenta, de alguma forma, trazer essa discussão da mobilidade para poder integrar, porque o Morumbi é um caos. Tem lá o lado chique, todo mundo anda de carro, mas para você vir sempre, o centro de São Paulo, são 2 ônibus e um trem ainda, e olhe lá. Tá? A Zona Leste, onde está Gerando Falcões, é desumano você pegar um moleque, para ele vir trabalhar no centro, mesmo com o metrô, com a PQP, ele demora 2 horas. Tá? Então, para a gente, é muito, muito gostoso e bonito falar de mobilidade, cidades inteligentes. Eu adoro Buenos Aires, não tem razão mesmo, é muito melhor que São Paulo. Cidades inteligentes, quando a nossa realidade é outra. Tá? O pessoal fala cidades inteligentes com integração do carro e tudo mais. A nossa realidade é Uno Mille, é carro 1000. Não adianta a gente sonhar que São Paulo, que é o maior centro, vai ter aquela projeção enorme e tudo mais. As pessoas querem andar de carro, têm os privilégios ali. Nós fizemos uma ação na Vila Madalena de ocupar espaços do carro. Então a gente entrou ali com as docas, tá? Ocupamos mesmo, contratamos guincho, foi um caos. Saiu na televisão, e nós conseguimos ocupar 18 vagas de carro. Puta, a gente quase apanhou dos comerciantes. Vocês estão tirando estacionamento, Bom, eu prefiro um bêbado na rua que o bêbado dentro do carro. É mais garantido, é mais seguro do que outra coisa. Mas existe essa cultura da cidade, os privilégios, que se a gente puder realmente de alguma forma fazer algo, o plus a mais, né? fazer o plus, a gente vai conseguir mudar alguma coisa. Tá? A gente vai abrir agora o debate. Eu tinha bem mais para falar, podia estar falando aqui direto, mas no debate eu quero poder discutir um pouquinho mais com você essa inclusão urbana, tá bom? Obrigado.
Bom, quem tem microfone aí, hein? Tem mais um aí? Tem. Aí vamos brincar aqui que eu passo daqui, eu passo para aí dois, vocês passam aqui, tá bom? Bom, como as mulheres têm preferência, certo? As damas, né? Que vocês já falaram. Eu vou perguntar uma coisa para a Heloísa para ver se ela... existe financiamento para projetos de Smart City no Brasil? Existem, sim. Existem, eu já citei dois deles, né? O próprio BNDES, ele tem financiamento para isso. Além desse financiamento específico para a Smart City, ele tem financiamento para a gestão das cidades também. E esse de gestão, ele também faz com que a cidade fique melhor. Porque se a cidade não estiver bem gerida, não adianta essa tecnologia toda aí, né? Existe da Caixa Econômica Federal também um programa específico para as cidades. E o BID tem um programa específico. Qual o grande problema? As cidades não sabem fazer projetos, gente. E aí elas não conseguem o financiamento porque elas não sabem fazer projeto. Não tem profissionais especializados para fazer projetos. Então elas não conseguem financiamento. Sobra dinheiro, gente. O BID às vezes nos procura dizendo assim, pelo amor de Deus, tem dinheiro aqui e a gente não pode usar porque os projetos que chegam. Então, é uma oportunidade de negócio para empresas ajudarem as cidades a fazer projeto, porque muitas delas não têm os profissionais especializados nisso. Isso porque não é divulgado. Porque isso é um mistério, cara. Eu desconhecia completamente esse tipo de financiamento e desconhecia ainda mais que as cidades não têm como fazer os projetos que ignoram isso. Se isso for divulgado, eu garanto que muitos engenheiros urbanistas vão se manifestar, mas ninguém divulga, parece que fica escondido. Na verdade, as cidades até sabem desses financiamentos, mas tem dificuldade de fazer. Eles têm dificuldades até de fazer, porque tem toda uma burocracia para isso, nós sabemos. Não é fácil contratar qualquer coisa, ele tem uma burocracia de compras, ele não sabe fazer o tempo de referência para soltar o edital para comprar aquilo que ele precisa comprar. Então, as grandes empresas, eu estive durante 18 anos lá na SAP também, a gente dizia para eles, como pré-venda, eu te ajudo a fazer, só que eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso, eu estou inibida de participar da licitação. Quer dizer, teoricamente, eu poderia até ajudar as cidades a fazer um projeto para ir e tal, mas aí eu me excluo. É como se eles não soubessem o que pedir. Não sabem o que pedir. E quando você entra, você está excluído do processo. Então, eu acho que há solução para isso. Deve existir, eu tenho incentivado isso, é por isso que eu trabalho nisso, de buscar empresas especializadas nesse tipo de coisa. Que ela não é implementadora, ela é aquela que vai ajudar a fazer. Hoje surgiram várias empresas no mercado, saíram só um pouquinho aí, de grandes profissionais que saíram, presidentes de empresas, diretores e tal, que acabaram sua carreira, chegaram ao fim da carreira, ou a empresa já mandou eles para casa e tal, né? Mas eles querem continuar trabalhando. E hoje tem empresas, várias, eu conheço várias, que juntaram, são sócios, montaram essas empresas e eles têm especialidade. E aí eles vão atrás de algum problema e resolvem. Tem uma BISAP, que é uma bem forte, elas são 6 sócios. Presidente de empresa, diretores e tal, um conhece finanças, outro conhece projetos, então eles conseguem fazer. E eles não estão interessados em executar aquilo, e sim ajudar. Definir o escopo, né? Então, definir esse escopo. Então, eu acho que tem solução por aí, é onde eu tenho atuado, porque eu acho que é um pecado existir o financiamento e as empresas e as cidades não aproveitarem desse financiamento. Tá? Complementando o que você falou, existe um ativismo social hoje, existe um ativismo social hoje que quem está interessado tem essa informação.
Tá? A população nossa, seres humanos comuns, acaba não tendo esse acesso, mas a pessoa que já está envolvida, que está buscando, o terceiro setor hoje é muito evoluído, tem muita informação, então é difundido já. Tá? É que nós acabamos, a população em geral, talvez se você tiver interesse em alguma causa, você vai pesquisar hoje, o Dr. Google te dá tudo, e você pode buscar. Eu estou participando de um processo de verbas para Paulista, em Pernambuco, para a compra de ônibus, sistema, software e tal, via Caixa Federal. Tá? A própria Caixa Federal nos subsidiou com edital e tudo mais. A gente está lançando o edital com o auxílio da Caixa, mas eu estou envolvido no meio, tem um ativismo social, a gente vai atrás. Mas tem essa informação sim, tá? Vamos perguntar aqui para o Mauro. Mauro, você entende que as startups são de fato uma ameaça para os negócios? Você acha que isso está ameaçando todos os negócios? Elas estão entrando nesse mundo de mobilidade também? Como é que você enxerga esse mercado? Bom, eu acho que um exemplo é o nosso Uber, né? O Uber é um exemplo de uma startup que nasceu pequenininha e transformou a questão do transporte, né? Mundialmente. Eu acho que sim, porque o que está acontecendo é o seguinte: essas startups elas têm como foco do seu negócio se especializar em um problema, né? Quando a gente olha o modelo tradicional de negócios, eles eram muito mais voltados em desenvolver um produto, né, para a sociedade. Então se criava um produto e esse produto de alguma forma era apresentado para a sociedade e ele de alguma forma criava valor para a sociedade, mas a concepção dele partia de dentro para fora. O conceito das startups é justamente numa visão oposta, né? Ela identifica o problema de um nicho, né? E cada vez esses nichos de mercado são menores, né? Um nicho de mercado bem pequeno e focado, identifica o problema e a partir do problema ela busca uma solução. Então, as startups conseguem ser muito mais eficientes que as grandes corporações na solução dos problemas. Essa é a grande ameaça para as grandes corporações, né? E a gente vê que eles atacam um nicho e a partir desse nicho o negócio se desenvolve. E para as corporações isso é uma coisa muito interessante, porque muito interessante assim, muito ameaçadora, porque elas têm por estratégia, né, de negócio, mapear concorrentes que sejam concorrentes que atuam dentro do seu segmento e no seu modus operandi, né? Esses concorrentes são concorrentes que vêm de onde elas não esperam, né? Então é um concorrente muito focado, né, que resolve um problema efetivamente de pequenos grupos, né, e esses pequenos grupos se identificam muito com a criação de valor dessa startup, com a solução do problema, e elas são ameaças que vêm de um local onde as grandes empresas não estão esperando, né? Então eu acho que essa é a grande mudança de concepção, de você criar valor a partir do cliente, né? E não criar valor a partir da concepção da empresa, né? Quando a gente olha as empresas tradicionais, elas tinham lá suas grandes áreas de desenvolvimento de produto, pesquisa e desenvolvimento de produto, e toda inovação partia de fora para dentro. Agora não. Agora é entender o cliente, né? E essas tecnologias novas ajudam muito nisso, principalmente essa questão de análise de dados, análise preditiva, enfim, inteligência artificial. A gente começa a ver uma série de tecnologias que têm como propósito entender o consumidor, o cliente. E a partir da interpretação correta do consumidor e dos problemas que ele sofre, a startup desenvolve seu produto. Acho que sim, acho que é uma meta. Ok. Diga. Hoje nós temos um paradoxo aí. Nós temos o pequeno e médio empresário quebrando todo dia, reclamando do governo, reclamando da situação do país, né, reclamando da economia, e nós temos uma série de startups ganhando um rio de dinheiro. O que você entende desse paradoxo? O que seria essa justificativa dessa balança? Vários aí startups ganhando dinheiro e vários empresários numa quebradeira sem fim. Bom,
Quando a gente fala do Brasil, a gente tem várias causas para esse problema, no caso da quebra das médias e pequenas empresas. Né? O que eu falei agora há pouco, você tem um sistema tributário que ele é perverso, você tem muito pouco incentivo, enfim, é muito difícil. Agora, eu acho que tem um problema aí, que é um problema chave, quando a gente compara, principalmente o médio empresário, né, com o pequeno empreendedor de uma startup. Quando você vê as grandes corporações, né, as grandes corporações, de alguma forma, elas têm recursos para passar por um processo de adequação à nova sociedade digital. Primeiro que assim, elas têm cash cow, elas têm geração de caixa, elas têm dinheiro. Então, com esse dinheiro, né, com negócios que geram renda, elas podem fazer investimentos para poder ir se adequando à nova sociedade digital. Quando você olha o médio empreendedor, ele vende o almoço para o jantar. Né? São empresas pequenas, né, que têm que correr atrás do resultado o tempo inteiro. Ele não tem esse excedente de caixa para poder fazer investimentos para uma adequação à sociedade digital. Né? E eu acho que tem um outro problema com relação ao médio empresário. O médio empresário ele tem muito pouco acesso à informação. Então, ele tem dificuldade até para entender a nova sociedade, os anseios da nova sociedade. Esse é um trabalho que eu tenho feito, eu trabalho muito com estratégia digital e o meu foco são as médias e pequenas empresas. Né? Empresas que foram estabelecidas dentro de um conceito de um negócio convencional e precisam se adequar a essa nova sociedade digital. Eu não gosto do termo transformação digital, né? São termos criados aí pelas grandes empresas de consultoria do mundo, de software do mundo, IBM, enfim, eles criam transformação digital, on demand e tal, isso vira realmente um buzzword, todo mundo fala, né? Eu acho que é o seguinte, o negócio que já nasceu no modelo convencional, não existe muitas vezes transformação para ele. Ele tem que se adequar às novas necessidades do mercado e ao novo mercado consumidor. Necessariamente ele não precisa deixar de existir, porque quando a gente fala em transformar, você sai de um estado para outro estado. Você transforma de sólido para líquido, de líquido para gasoso, quer dizer, é uma transformação, é algo muito radical. Na verdade, o pequeno empreendedor, o empresário de uma pequena empresa, ele precisa entender essa nova sociedade, quais são os anseios da nova sociedade, como é criar valor, o que é criar valor para essa nova sociedade, e buscar meios para adequar o negócio dele a essa nova sociedade. Né? Então, eu acho que essa falta de acesso à informação, né? E até falta de recurso para o pequeno e médio empresário, faz com que ele não consiga fazer o negócio dele sobreviver dentro de uma sociedade que exige outro tipo de produto e outro tipo de serviço. Obrigado. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui para o Sérgio, que eu queria pegar o gancho do que o Mauro falou, e eu queria entender assim, o Mauro fala de tecnologias, das empresas que estão pegando problemas, se conectando, e eu queria entender você, com todo esse processo de acompanhar várias empresas aqui, qual que é a possibilidade hoje, ou quais são as tecnologias dessas empresas que estão chegando, para que você consiga fazer essa conexão de mobilidade urbana, para que você consiga fazer conseguir garantir, por exemplo, que quem mora em Ferraz de Vasconcelos não leve 3 horas para chegar aqui no centro de São Paulo, ou na Vila Olímpia, que 90% de todas as grandes empresas e do mundo digital estão nessa região. Até pegando o gancho que o Mauro falou, existe muito um jogo aí, um jogo de palavras, né? Um monte de termo, um monte de coisa. E a nova palavra que estamos usando agora, eu acho que você até usou de manhã, que é sincronicidade. Hoje você tem ali, eu já presenciei isso, a pessoa desce do trem ali na Cidade Jardim, no lugar de pegar outro ônibus, que pela integração do bilhete único ele vai gastar R$ 2,60 para pegar o metrô, ele está pegando a Yellow, que é R$1, então ele sai da Yellow, vai até a Faria Lima, até a Itaim, e ele economiza R$ 1,60 já. Tá? Mas isso é uma integração pessoal. Não existe uma integração tarifária, porque o jogo de interesse é muito grande. Tá? Hoje você tem uma CPTM que não conversa com o metrô,
as linhas do metrô eles não se integram, tá? Não tem... Mas os ônibus que não conversam também. Isso, aí você cai em Itacoaticetuba para chegar em São Paulo, você paga duas funções. Se você pegar o metrô, você tem mais 2,16. Então, precisaria realmente de uma grande vontade do poder público, independente do interesse político ou não, uma grande vontade do poder público, dessa integração tarifária. Tá? Tipo assim, eu não sei se via ação federal, alguma coisa, mas tem que ter uma integração tarifária, algo regulado, porque senão não vai acontecer. Tá? Integração física já existe, é isso que eu falei. O cara desce do trem, para economizar tal, ele pega a bicicleta. Integração física já existe. Em São Paulo você tem trem, ônibus, tem. Agora existe o fator do vale transporte também, que é uma mina de dinheiro que vai para o cofre dos empresários e não se mexe mais nisso. Tem muita gente na periferia que usa o vale, não usa o vale transporte, tá? E ele anda de bicicleta, tá? Se ele não está usando o vale transporte, por que ele não poderia ter um 14º salário em cima dessa diferença, tá? Então, para mim, assim, resumindo, teria que ter um taco de beisebol, o poder público com um taco de beisebol e regulamentar isso de uma forma que exista a possibilidade de integração financeira. Senão não vai acontecer. Eu vou dar um pitaco aqui nessa conversa, não é longa, mas eu vou dar um pitaco, né? E aí, pegando um pouco do que você está dizendo e do que a Heloísa falou, né? Que existem recursos até de financiamento e não existem projetos, né? Eu acho que existe até um problema antes, né, com relação à mobilidade, que é uma questão de planejamento, né, da cidade em si, porque a gente percebe, eu trabalho na Faria Lima, eu vejo diariamente, né, eu fico observando, quando chega o metrô na estação do Largo da Batata, né, ele derrama uma enormidade de pessoas, né, e você fala assim, caramba, por que essas pessoas vêm trabalhar na Faria Lima, né? Por que não existe oportunidade de trabalho onde essas pessoas moram, né? Eu acho que deveria existir um planejamento na cidade para que a mobilidade fosse menor, né? Porque a necessidade do transporte público ela se dá por uma falta de planejamento na ocupação da cidade e na forma como a cidade é ocupada, né? Por que o centro comercial é só aqui nessa região onde nós estamos, né? Porque não existem incentivos para que em Itaquera se crie um polo de algum tipo de serviço, por exemplo, call centers, ou enfim, outros tipos de serviços, para que essas pessoas não tenham que se deslocar e mais, né? Essas regiões se desenvolvam, porque elas vão passar a consumir nessa região. Então todo o comércio dessa região vai ser aquecido, né? Você vai ter todo um desenvolvimento econômico regional em função desse planejamento, né? Aí essas questões de mobilidade elas ficam mais simplificadas, né? Quer dizer, eu acho que aí é uma questão de investimento em planejamento por parte dos órgãos governamentais, inevitavelmente, né? Algum tipo de incentivo, né? Incentivo tributário para que essas empresas se estarem lá, né? Quando a gente vê outros países, sei lá, quando a gente falou de São Francisco aqui, que ela perdeu posicionamento no ranking, mas São Francisco existe um movimento muito grande de ocupações de áreas, né, que eram áreas degradadas, e com incentivos financeiros por parte do governo, tributários, justamente para que essas áreas sejam ocupadas e que também você tenha uma redução na mobilidade. Aí esses problemas de mobilidade se reduzem, né? Desculpe. Quer falar? Deixa eu aproveitar de novo. Eu concordo com você, tá? A teoria é mais ou menos isso, tem polos geradores de emprego, só que a realidade nossa, aquilo que eu falei, é outra, né? O pessoal não tem emprego no Zona Leste, né? Infelizmente. Então, acho que a gente tinha, a ideia do taco de beisebol é brincadeira, mas tinha que ter alguma ação para resolver hoje, tá? Ou um curto espaço de tempo. Tá? Eu acho que tudo que regulamenta muito, que o poder público coloca a colher, vai dar merda. Porque não adianta, eles querem, muito. Eu usei o exemplo lá de como a Yellow e como a Tembice entraram, eles meteram o pé na porta mesmo, senão nem isso a gente teria. Tá? É um serviço público, a Yellow é um serviço público, é pago. A gente paga a conta de luz também, né? E é um serviço público. E já que é pago, tem que ter algo mais condizente que ele integre realmente com o vale transporte. Que o cara possa usar o vale transporte dele para poder pagar a Yellow, por que não? É R$1, é muito mais barato do que pagar R$4 no ônibus. Por isso que eu falo, a integração tarifária é um grande, para mim, é o último ponto. Tá? Que tem que ter isso a médio prazo, esse projeto urbanístico, blá blá blá, blá blá, do cacete, legal.
mas a gente tem que resolver o agora. Posso dar um pitadinho? Na verdade, quando a gente está falando dessas cidades inteligentes, ela parte do pressuposto que exista um planejamento total. É evidente que tem que ter. Existem dois tipos de experiência em cidade inteligente. Como você constrói uma cidade. Aqui no Brasil tem até eu trouxe aqui um exemplo, Smart City Laguna. Está lá no Ceará, lá em Cauapá e tal, estão construindo. Um grupo italiano veio para cá, achou um lugar que tem um local maravilhoso, que tem um porto, tem construção. É construção. O que ele está fazendo, ele vai planejar uma cidade, ele vai fazer bonitinho, como a gente jogava aquele joguinho lá do Smart City lá no computador, então você vai planejar emprego, supermercado, comércio e tal, que nem sempre dá certo. Brasília foi uma cidade assim. O tempo não vai dar certo. Vídeo Alphaville, né? Vídeo Alphaville. Virou um gargalo. Quer dizer, tudo é planejado, mas o problema é como intervir numa cidade que já existe. Se você olhar quando existe realmente um compromisso e vontade política, acontece. Pensa bem, gente. Paris, há quantos mil anos existe? Londres, imagina, são cidades medievais e conseguiram ir se modernizando, fazendo. Você pega lá aquele subterrâneo de Paris inteirinho de estacionamento. Porque as ruas você não consegue parar, não tem. Os prédios são todos tombados e tal. Então tem que ter um planejamento. Agora, tem uma outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês, que é super importante. Existe uma lei, que a brasileira foi uma das últimas a colocar, e, portanto, ela é até a mais moderna de todas, que é a Lei de Acesso a Informações, a LAI, conhecida aí como LAI. É recente, no Brasil tem uns 4 anos. Teve a nova resolução de agosto de 2018 agora. Mas a lei já era. Bom, então, eu vou dar um exemplo de uma cidade que fez uma coisa super interessante. Porto Alegre. O que ele fez? Não tem dinheiro. Não vou conseguir fazer nada. Mas ele pegou todas as informações que qualquer unidade governamental gera e colocou à disposição da sociedade. E um site está aqui, ó. Você pode pesquisar, você vai pegar sobre tudo o que eu sei. Todos os centros de saúde que existem, quantos médicos tem lá, quais são as especialidades, quais as linhas de ônibus, onde é que elas param, tudo. Eu vou colocar tudo isso à disposição da sociedade. Então, tem um bando de gente desenvolvendo aplicativos para fazer. Como é que eu posso desenvolver um aplicativo se eu não tiver essas informações? Então o governo tem essa informação, só que o governo tem e não tem dinheiro para fazer os aplicativos, ou não tem competência. Então existe uma outra forma de você criar uma série de facilidades, porque você diminui a mobilidade o dia que eu não preciso mais ir ao banco, gente. Pensa o quanto que diminuiu de mobilidade, eu não preciso mais ir ao banco para tirar dinheiro, para pagar a conta, não sei o quê. Então toda vez que você consegue fazer que melhore, daqui a um pouco, criar o polo de não sei o que lá para ter emprego naquela região, se não der teletrabalho, acabou. Eu não preciso ir naquela empresa para trabalhar, eu vou trabalhar na minha casa. Então, tem outras coisas que vão precisar ser repensadas nesse momento. Porque a tecnologia está permitindo coisas que não eram permitidas há 10 anos atrás. Quanto que tirou da rua as pessoas eu poder chamar um táxi da minha casa, descer e pegar o táxi? Porque eu ficar andando, procurando, ir no ponto do táxi e tal. Então, tudo isso vai ter que repensar. E a melhor forma de fazer isso é o governo fazer uma parceria com a sociedade. Eu tenho as informações. Vocês têm a forma de botar isso, ser útil para a sociedade. Porque eu não vou, não. Por mais dinheiro que o governo tenha, por mais que ele queira, ele não vai ter dinheiro para fazer tudo. E hoje, se você pegar em Porto Alegre, já existe. Então, por exemplo, tem o Uber e o táxi.
o Uber do ônibus. Eu falo assim, eu quero ir daqui até lá. Ele te dá o trajeto, quais são as linhas que você tem que pegar, qual é o menor tempo que você pode fazer isso, entendeu? Foi desenvolvido por hackers, garotos. Só ela, senhor, só a gente tem o segundo debate, a gente já avançou um pouco. Faz a sua pergunta e aí a gente encerra, tá? Ele está ótimo, mas... Uma pergunta para o Mauro. Mauro, você que está inserido muito nas startups, né, e a gente vê que hoje mudou-se muito as ferramentas para que você faça uma prototipação do seu negócio, teste a viabilidade do seu negócio de uma maneira mais rápida. Qual é a ferramenta que vocês estão utilizando para testar a viabilidade de um negócio? É o DT? Ainda é o famoso plano de negócio? Como é que vocês utilizam? Depende, né? Eu sei que é complexa a pergunta, mas... Não, depende, assim, depende quando você fala do ponto de vista de prototipar... É uma ideia, eu tenho uma ideia de um negócio, eu identifiquei uma oportunidade no devido setor e eu quero testar essa viabilidade dessa ideia, se ela é vantajosa ou não, se eu consigo investimento ou não. Qual é a metodologia? Qual é a ferramenta que vocês utilizam para testar isso de uma maneira rápida? Existe um ciclo, né? A startup ela tem um ciclo de desenvolvimento do negócio dela, né? A primeira coisa é você identificar a oportunidade. O segundo ponto é você estudar a viabilidade daquilo, né? Muitas vezes a viabilidade vem antes até do protótipo, porque você faz uma análise financeira, né, daquilo, né? Então você faz primeiro você faz um estudo do mercado para saber o tamanho do mercado que você vai atuar. Se você atua um nicho, se é um problema específico que você vai resolver, e tentar entender o tamanho daquele mercado. Uma vez que você entendeu o tamanho daquele mercado, aí você faz um business plan. O business plan te dá uma modelagem financeira. E a probabilidade, né, aquilo tracionando, a probabilidade da rentabilidade daquilo. Você consegue fazer uma projeção de fluxo de caixa futuro. Isso é um instrumento muito interessante para você fazer as primeiras captações para a startup. Porque aí você consegue mostrar, principalmente para o primeiro ciclo de investidores, que a gente chama de pré-seed, que são os investidores anjo, o potencial daquilo. Mas efetivamente você não sabe se aquilo vai virar ou não. E o cara que investe nesse momento sabe disso. Mas ele já consegue ter uma noção, pela elaboração do plano de negócios, né, da qualidade do time, né, e do potencial do negócio. Porque não adianta você ter também um negócio muito bom se o time for ruim, ele não consegue executar, né? Aí você vai para uma segunda etapa, que é fazer o MVP, que é a prototipação efetivamente do produto ou do serviço, né? Aí é a relação do produto com o consumidor. Aí você vai para uma segunda fase. E daí para frente, se o negócio for validado, é realmente começar o desenvolvimento para botar o negócio em pé, né? Quando você chega nessa fase, né, que é a fase de prototipar e efetivamente botar para rodar, você consegue ter uma visão até melhor do modelo financeiro. E aí você consegue até buscar um outro ciclo de investimentos, que são investimentos simples. O Sérgio pediu mais meio minuto. Meio minuto, é rapidinho. Em cima do que a Heloísa estava falando, da sigilo de dados, eu estou vivendo uma situação surreal, eu diria até utópica. Nós nos reunimos, junto com a Ciclocidade, e conseguimos fazer um mapa de calor da movimentação dos transportes compartilhados de São Paulo. Participou Uber, 99, Yellow, e simplesmente nós somos Ciclocidade, a gente queria estimular um processo de sinalização que didaticamente instigasse as pessoas a usar a bicicleta em São Paulo. As empresas forneceram as informações, lógico, o que era sigiloso e legal não foi passado, mas a movimentação dentro de São Paulo, esse mapa de calor. E nós fomos citados pelo Ministério Público que não podíamos usar essa informação. Então existe um senão. A gente dá risada falando nisso, mas a gente quer fazer um trabalho de retorno social e o Ministério Público, em cima de regulamentações e blá blá blá, não nos permite. Então esse case de Porto Alegre existe, tá? Eles têm essa acessibilidade. Em São Paulo a gente está com alguma dificuldade. Aí a gente arrumou um advogado, amigo, está concorrendo e tal, mas a gente já perdeu o time agora, do meio do ano, da gente fazer essa ação. Vai ficar para 2019, eu espero. Tá? Mas incentivo para o uso de bicicleta, nós estamos ganhando. Meu Deus, você viu o que aumentou? Mas não é regulamentado. Tá, hoje... Não, está faltando.
O patinete. O patinete, o incentivo é o viaduto, porque não dá para mudar de carro. Tem patinete na rua, na calçada e não Gente, resolve nada. infelizmente eu vou ter que encerrar. Obrigado, Mauro. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Heloísa.